rapaziada, aqui quem tá falando é o Bernardo Gentili e estamos aqui para mais um vídeo do canal do YouTube do Fogão Net. O tema hoje é um que está causando bastante polêmica na torcida do Botafogo. Mas você já sabe qual é, né? Não sabe? Ah, você imagina. A inversão do mando de campo entre Botafogo e Flamengo. Mas antes de mais nada, eu quero pedir pro amigo ajudar aqui o trabalho. Faz aquilo que todo mundo já sabe. Aperta no botão de se inscrever, ativa o sininho, deixa o like para ajudar o camarada. Estamos começando aí, fazendo um trabalho que a gente espera que vocês gostem muito. E vamos com tudo. Vamos dar aquela moral? Então simbora. A questão da inversão do mando de campo é algo que tem gerado bastante polêmica na torcida do Botafogo. A história é a seguinte: o Flamengo ficou simplesmente sem ter onde jogar. É porque o Maracanã, a casa que eles utilizam, vai passar por uma reforma de gramado e vai ficar 3 jogos inutilizados. Com isso, o jogo entre Botafogo e Flamengo vai ter que ser disputado em outro lugar. A tendência é que esse jogo seja levado para o Mané Garrincha, em Brasília. Ou seja, mais uma viagem para as duas equipes, né? Então é uma coisa que ninguém está querendo muito isso. Ninguém está querendo sair do Rio de Janeiro sem necessidade. Para isso, a diretoria do Flamengo entrou em contato com a diretoria do Botafogo e fez uma proposta de fazer a alteração do mando de campo. Ou seja, o jogo da semana que vem agora já seria de mando de campo do Botafogo e o de agosto seria de mando de campo do Flamengo. Estaria a inversão para que o Flamengo continuasse mandando o jogo no Maracanã e o Botafogo já antecipasse para mandar o jogo no Newton Santos. O Botafogo inicialmente aceitou a ideia, achou uma boa ideia, o que logo deixou a torcida do Botafogo bastante irritada. Ah, vai ajudar os caras. Mas calma, tem uma explicação nisso aí. O Botafogo tem 3 justificativas para explicar a decisão dele. A primeira é básica. O Botafogo acabou de fazer 3 partidas fora do Rio de Janeiro. Jogou contra o Ceará, Ceilândia e Atlético Goianiense. Nesses 3 jogos, o time ficou indo e voltando de voo fretado. Por mais que o voo fretado seja um avanço bacana pra caramba pro Botafogo, a própria viagem, a viagem em si, é cansativa. Então, a diretoria do Botafogo prefere não ter que viajar. Simples, tá? Já começa por aí. A segunda explicação para tomar essa decisão também faz sentido. É o momento que vive o Botafogo. O Botafogo está muito empolgado com a chegada de novos reforços, com o momento que o clube vive e está lotando o estádio sempre que possível. Seja como mandante, seja como visitante, tem ingresso, a torcida do Botafogo está comprando. É um fato. Agora mesmo, Botafogo e Juventude no domingo, já está praticamente os ingressos totalmente esgotados. No momento da gravação do vídeo, faltam 300 ingressos para ser vendidos. Então, vai ser casa cheia novamente domingo contra o Juventude. Então, o que a diretoria do Botafogo está pensando sobre a torcida? Se o jogo do Botafogo com o Flamengo, que vai ser sempre 90-10, menor chance de ser 50-50, a maioria da torcida do Botafogo no Campeonato Brasileiro, no estádio Newton Santos, vai ser do torcedor do Botafogo. Não tem o que pensar. Essa ideia partiu do Flamengo e o Botafogo prontamente recusou. O Campeonato Brasileiro é 90-10, não tem 50%. 50-50 apenas no Campeonato Carioca. E aí o que aconteceu? A torcida do Botafogo, a diretoria do Botafogo, entendeu que se a torcida do Botafogo tiver a oportunidade de lotar o jogo contra o Flamengo 90-10 a semana que vem, ela vai fazer. Então é a hora de aproveitar o momento e lotar o jogo contra o Flamengo. Esse é o segundo raciocínio do Botafogo para aceitar a proposta do Flamengo. Por último, a terceira explicação é a seguinte: o segundo jogo só aconteceria em agosto. Agosto já vai ter rolado a segunda janela de transferências. Isso quer dizer o quê? Que o Botafogo já vai ter feito mais uma incursão na janela de transferência, trazendo reforços de peso. Essa é a janela que o Botafogo está apostando para trazer reforços de peso. Então é aquela situação. O Botafogo espera que quando tiver que jogar na casa do Flamengo, com 90% da torcida do Flamengo, esteja com um time ainda melhor e aguente a pressão de jogar nessas circunstâncias. Então, essas 3 explicações fazem sentido para que o Botafogo escolha, sim, em aceitar a inversão do mando de campo. Tem alguns poréns aí. Primeiro que tem o outro lado da história. O Flamengo não vive um grande momento agora. Paulo Souza pressionado, elenco pressionado. Encarar o Flamengo agora, mesmo que seja 90-10 em Brasília, sem ser no Maracanã, é uma ótima oportunidade para o Botafogo. Ninguém pensa ao contrário disso. O Botafogo tem totais condições de chegar no Mané Garrincha em Brasília,
pegar o Flamengo e vencer o time lá. Tranquilo, é uma possibilidade factível. Então, alguns torcedores entendem por esse lado, que tem que ir lá e ganhar agora e esperar nada de trocar mando de campo, porque ainda enxergam muito como um favor que estaria fazendo ao Flamengo e que o Flamengo não faria com o Botafogo se fosse ao contrário. Eu entendo os dois lados, tá? Eu sinceramente, eu tendo a até pesar um pouco mais pela inversão do mando de campo, porque eu acho que faz sentido. Ter o estádio do Botafogo lotado contra o Flamengo agora, com mais chance ainda de vitória, enfrentar o Flamengo no segundo turno na casa deles com um time melhor, então, para mim, e evitar viagem. Então, eu vejo coisas positivas. Mas eu entendo perfeitamente quem pensa ao contrário, porque, de fato, o Botafogo tem condições de não fazer o favor para o Flamengo, ir lá em Brasília, se for o caso, e vencer o Flamengo lá. Agora, uma coisa que o Botafogo quis deixar claro desde o início é que não existe a questão do 90, não existe a questão do 50-50. É 90-10. O Botafogo, no Campeonato Brasileiro, quando joga no Newton Santos contra o Flamengo ou qualquer outro clássico, é 90% do estádio botafoguense e 10% do adversário. Ah, mas é porque no Carioca não acontece isso. É verdade, no Carioca não acontece isso. O regulamento interno do Carioca tem um acordo de cavalheiro entre os clubes porque lá não tem jogo de ida e volta. Como não tem jogo de ida e volta, não dá para fazer um Botafogo e Flamengo no Newton Santos com 90-10, porque o Flamengo não vai ter essa oportunidade de fazer um jogo no Maracanã com 90-10 para o Flamengo, ou vice-versa. Então, todo clássico no Campeonato Carioca é 50-50. Ficou entendido? Tem uma diferença entre Campeonato Carioca e Campeonato Brasileiro, que é justamente por isso que o Botafogo jamais cogitou a possibilidade de aceitar esse clássico, mesmo com a inversão do mando de campo, sendo 50-50. Não existe essa possibilidade. E vale lembrar, hein? O Botafogo hoje já vive um momento completamente diferente do que foi nas últimas temporadas. O Flamengo já não é aquele bicho-papão que o Botafogo entrava em campo sabendo que provavelmente perderia o jogo, no máximo teria que arrancar um empate, vencer com uma bola vadia. Hoje a história é outra. O Botafogo se reforçou, tem jogadores de qualidade. O próprio Flamengo não vive lá mais essa grande fase, ainda tem grandes jogadores, mas o jogo hoje é completamente jogado. O Fluminense, que não tem um grande elenco também, fez jogo duríssimo com eles no Campeonato Carioca e foi campeão. Então, assim, tem jogo, tem muito jogo. Seja onde for, pode jogar no Newton Santos, no Maracanã, em Marte. Hoje, esse Botafogo pega o Flamengo e cara de igual para igual. Tem jogo, vai jogar. Ah, os caras podem ser favoritos? Eu já não considero favorito, não. Depende da situação. Se jogar no Maracanã com 90% da torcida, aí é favorito. Mas se pegar um Newton Santos com 90% de torcedores do Botafogo, eu não vejo o Flamengo favorito mais, não. Eu acho que joga de igual para igual, é clássico, literalmente voltou a ser aquele clássico que todo mundo gosta, que todo mundo vai feliz, animado, esperançoso pro clássico, e tem tudo para voltar a dar felicidade pro torcedor do Botafogo. Ultimamente não tem sido, a gente sabe, não adianta negar, mas o futuro reserva coisas boas para o Botafogo. Já tá mudando, é uma evolução, tem que confiar no processo, não vai melhorar de tudo de uma hora para outra, mas tá claramente evoluindo. Tem jogadores bons, tem trabalho sendo bem feito nos bastidores. O Luiz Castro é um bom treinador, já deu para perceber. Expectativa boa para encarar o Flamengo, mas antes de mais nada, tem que pensar na Juventude. É porque essa história de mando de campo acabou antecipando as coisas, falando a gente tem que falar de Flamengo agora, mas a questão é que domingo ainda tem jogo contra o Juventude, meu amigo. O jogo importante para as pretensões do Botafogo, um jogo em casa contra o time inferior, torcida lotada, completamente lotadas as arquibancadas. O Botafogo tem que fazer esses 3 pontos. Depois disso, pensa no Flamengo. Mas só dando aquela projeção, é de igual para igual. Eu acho que o Botafogo tem completa capacidade para chegar e vencer do Flamengo hoje, diferente do que foi nos últimos anos. Beleza? Gostou do vídeo? Quer falar alguma coisa pro papai? Fala comigo. O que você achou? Você acha que é a favor da inversão do mando de campo? Não é? Você acha que tem que jogar e ganhar do Flamengo aonde for, mas não dar mole pros caras? Você acha que é dar mole pros caras? Até a próxima. Amanhã estamos de volta. Valeu? Aquele abraço.